é Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Dominando Fórmulas e Funções. Nessa aula vamos falar sobre valores aleatórios. Vamos usar fórmulas para gerar valores aleatórios, datas, números, textos. Utilizaremos basicamente duas funções e faremos vários exemplos de valores aleatórios. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, nosso arquivo aqui tem 5 planilhas: aleatório, aleatório entre, datas, horas e texto. Vamos criar fórmulas aqui para retornar essas informações. Primeira planilha aqui, vamos usar a função aleatório, que é uma função bem simples, ela nem tem argumentos. A função aleatório vai retornar um número entre 0 e 1. Para inserir essa função, eu vou usar aqui a guia fórmulas, matemática e trigonometria, e vou pegar aqui o aleatório. Aqui o Excel diz que essa função não possui argumentos. Eu vou simplesmente clicar em OK. O que é retornado é um número aleatório entre 0 e 1. Vou copiar essa fórmula aqui para cá e para baixo. Aí eu tenho vários valores entre 0 e 1. Bom, o primeiro ponto importante aqui é que essas funções elas podem ser usadas, por exemplo, para fazer um sorteio, ou para gerar uma grande quantidade de números rapidamente, para você fazer um teste, fazer uma análise. Mas assim, essas funções elas são voláteis. Ou seja, toda vez que eu fazer alguma coisa aqui que a planilha seja recalculada, essas fórmulas vão mudar, esses valores vão mudar. Então, ó, se eu simplesmente digitar um texto aqui, teste, dá um Enter, o Excel recalcula a planilha e os valores mudam. Ó. Ou se eu clicar aqui, por exemplo, nesse botão, ó, da guia fórmulas, aqui nesse grupo cálculo, que é o calcular agora, os valores ficam mudando. Então, como eu tinha dito antes, você de repente faz uma série de números para fazer uma análise, mas se quiser valores para que eles não fiquem mudando, você pode criar essa fórmula aí, e depois copie e coloque nos valores, que ele deixa de ser uma fórmula. Então, se eu selecionar esse intervalo aqui, dá um Ctrl C para copiar, depois de vir na página inicial, no colar, escolher esse aqui, ó, colar valores, ele tira de fórmula e transforma em número normal, número sem mudar. Então aqui eu tenho valores agora, como se fossem digitados, e se eu recalcular a planilha aqui, não vai mudar mais, certo? Bom, então esse foi o primeiro exemplo, função aleatória. Gerou um número entre 0 e 1. Aqui eu fiz esse aqui só para entender como é que você faz para transformar em número, para que não fique mudando. Nos outros eu vou deixar a função mesmo, porque para a gente aqui, como é teste, não tem problema ficar mudando. O segundo exemplo é gerar um número aleatório entre 0 e 100. Então, observa que o padrão da função é entre 0 e 1. Como é que eu faço ele ir até o 100? Bom, aqui é simples. Ó, eu vou inserir novamente a função aleatória e vou dar um OK. E eu vou fazer assim. Ó, aqui, depois da função, depois do parênteses de fechamento, eu vou multiplicar por 100. Não é o valor que eu quero ir, até onde eu quero ir. Então, multiplicando por 100, dando Enter, eu tenho agora uma função aleatória que vai até 100. O que eu vou fazer nessa planilha aqui, de função aleatória, é que eu estou definindo para ele até 100, depois aqui eu vou definir para ele começar em 50 e até 100. Isso pode ser feito mais facilmente depois aqui, ó, no aleatório Enter. A função aleatório Enter é mais nova do que o aleatório. Então, se você tem uma versão anterior a 2007, você não vai ter o aleatório Enter. Aí, para gerar números entre intervalos maiores do que 0 e 1, não tem que usar essas formulazinhas aqui. Bom, tá aqui, gerei até o 100. Se eu quiser agora começar no 50 e ir até o 100, vou pegar essa fórmula aqui, copiar, para não precisar fazer de novo, e vou colocar aqui. Que eu tenho essa mesma informação aqui. Só que o que acontece? Eu quero agora começar no 50 e ir até o 100. Eu vou fazer uma alteração aqui. Ó. Ao invés de eu deixar o 100 aqui, eu vou colocar o 100, eu quero começar no 50, menos 50. Isso aqui entre parênteses, porque eu quero fazer essa subtração aqui primeiro. Então, eu tenho um aleatório, função aleatória, que vai gerar um número qualquer entre 0 e 1, depois vai multiplicar esse valor pela subtração do 100 pelo 50. Vou dar um Enter. Tá lá. Só que ainda não é o que eu quero, porque ó, 41 é menor do que 50. Eu quero começar em 50. Aqui ele vai sempre gerar um número entre 0 e 1 e multiplicar por 50, que está aqui.
O que eu quero? Eu quero que ele comece em 50. Vou copiar aqui, só para a gente ver que os outros valores eles não vão começar no 50. Aí o que eu faço? No final da fórmula, eu venho aqui e coloco mais 50, que é onde eu quero começar. Então, primeiro eu coloco o valor máximo que eu quero, subtraindo onde eu quero começar, entre parênteses, para essa operação ser feita primeiro, depois eu vou somar com o valor que eu quero começar. Dessa forma, eu consigo começar no 50 e ir até o 100. Os valores lá, 53, 66, 51. Então é assim que a gente cria um intervalo na função aleatória. Agora eu tenho aqui números aleatórios inteiros. Repara que em todos os exemplos anteriores, os valores foram com casas decimais, porque a função aleatória é entre 0 e 1. Então sempre vai ter casas decimais. Se eu quiser um inteiro, aí que é simples, ó, entre 0 e 100. Eu vou pegar isso aqui que já existe aqui, né? É a mesma forma, vou dar um Ctrl C. Colocar aqui, vou dar um Ctrl V. Está aqui. Na aula anterior, nós falamos sobre arredondamento de valores. Eu vou usar aqui, ó, o int. Então, a função int vai retornar o inteiro do que ele trazendo aqui, ó, no aleatório entre o 0, né, e o 100, que é onde a gente colocou ali. O que vai sair dali, ele vai trazer só o inteiro usando a função int na frente. Eu vou dar um Enter. 64. Vou copiar essa fórmula aqui, você vê que os valores serão valores inteiros por causa da função int que está aqui na frente. Bom, como eu tinha dito antes, isso aqui pode ser feito mais facilmente com o aleatório entre, porque aqui eu defino os dois valores, é uma função mais nova do que a função aleatória. Então, no aleatório entre, está aqui também matemática e trigonometria, está aqui entre 1 e 100, eu defino o inferior ou superior. Eu quero 1, 100. Então, ok. 85, vou copiar aqui, copio aqui também, e eu tenho números inteiros com a função aleatório entre. Elas, por padrão, vai retornar valores inteiros. Aqui o exemplo é usando números negativos, mas a configuração é a mesma, só para você saber que ela também funciona com valores negativos. Então, eu quero aqui um menos 10 com 10, então vai ser um valor dentro desse intervalo, menos 10 e 10. Vou copiar aqui. Copiando aqui também, ó, tenho lá menos 9, menos 4, menos 2, próprio menos 10 e os valores positivos também, 4, 6, 8. Então a gente consegue criar esse intervalo. Observa que o menos 10, e aí depois eu venho diminuindo, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 4, menos 2, menos 1, 0. Depois 1, 2, 3, então o intervalo é criado aí com esse valor negativo e positivo. E aqui, ó, seria um processo inverso do que eu fiz aqui. O aleatório ele vai gerar números com casas decimais. Para eu colocar esses valores inteiros, eu usei a função int. Agora aqui, o aleatório entre, por padrão, valores inteiros. Como é que eu retorno casas decimais com o aleatório entre? Vamos fazer assim, vamos fazer o mesmo exemplo que eu fiz aqui, entre 1 e 100. Então, aleatório entre 1 e 100. Então, ok, vamos copiar aqui. Copiar aqui também. Como é que eu retorno casas decimais? Aí você vai dividir o valor. Se eu dividir por 10, o 0 é que vai definir as casas decimais. Então, 10, eu tenho uma casa decimal. 100, 2 casas decimais. 1000, 3 casas decimais, e assim por diante. Vou fazer assim, ó. O intervalo todo está selecionado. Isso eu posso fazer com qualquer fórmula, usando o intervalo inteiro, tá? Que é assim, ó. Eu vou alterar aqui, dividir por 10. O único detalhe é que na hora de finalizar a fórmula, Ctrl Enter, que ele já faz essa alteração em todas as células que estão selecionadas. Não preciso fazer alteração em uma e depois copiar para as outras. Ó, Ctrl Enter, eu já altero todas de uma vez. Você vai ver que essa divisão por 10 já aparece aqui em todas as células. Dividir por 10, uma casa decimal. Claro que vai aparecer também valores que seria 9,0 com uma casa decimal, só que o 0 não aparece devido à formatação do Excel, né? Então ele fica 9 aqui, mas aí, dividindo por 10 aqui, você vai ter uma casa decimal. Duas casas decimais, divide por 100. E aí eu tenho lá 0,43. Aqui eu não dei o Ctrl Enter, né? Ele pegou para uma fórmula só. Vamos dar um Ctrl Enter aqui. Pronto, que aí vai para todas. Então, ó, dividir por 100, duas casas decimais. Se eu colocar mais um 0 aqui, Ctrl Enter,
ele já vai para todas. Tá? Então, os zeros aqui vão definir quantas casas decimais vão aparecer na seta. Próximo exemplo é gerar valores aleatórios entre datas. E aí tem 3 tabelinhas aqui. Isso porque eu vou fazer de 3 formas. Primeiro, digitando os valores. Assim como a gente fez com os outros exemplos, aleatório entre, aleatório. Aleatório não precisa digitar, se não tem argumento, você vai lá e multiplica por números. O aleatório entre, a gente definiu inferior e superior, sempre digitando. Aqui eu vou continuar nessa mesma linha, depois a gente vai usar funções. Como é que eu faço aqui um aleatório, por exemplo, de datas entre janeiro e dezembro de 2016? Vou usar o aleatório entre. A gente digita aqui as datas entre aspas. Então, abro aqui, aspas duplas, coloco 1/1/2016. Fecho aspas. E o superior, aspas novamente, 31. 31/12/2016. Então, eu defini que ele vai começar em 1º de janeiro e vai até 31/12. Então, ok. Ele vai gerar um número aqui, eu vou copiar aqui essa fórmula. E aí são números, mas é porque está formatado como geral. Vamos transformar isso aqui numa data. E aí eu tenho lá um intervalo de datas entre janeiro e dezembro de 2016. Bem simples, né? Só digitar entre aspas. Qual seria a segunda forma? Usando funções. E aí a gente pode fazer isso com 2 funções. Eu tenho aqui uma função de data, que é a função data e data-valor. Dá para fazer com essas 2. Então vamos lá, vamos inserir o aleatório entre. Aí aqui eu não vou digitar agora. No inferior, eu vou clicar na setinha aqui. Vou em mais funções. Vou vir aqui em data. E vamos pegar aqui a função data. Como é que funciona a função data? Vou clicar aqui em cima, só para acertar aqui o alinhamento. Função data, ano, mês e dia. Então eu vou digitar essas informações nesses argumentos. Seguindo o mesmo exemplo anterior, eu quero entre janeiro e dezembro. Então qual é o ano? 2016. Aqui não precisa de aspas, tá? Porque é número dentro da função data, então digita ele direto. Qual é o mês? 1. Qual é o dia? 1. Volto aqui no aleatório entre. Já tenho minha função aqui data, começando no dia 1º de janeiro. O que eu vou fazer para facilitar? Vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu altero. Eu tenho 1/1/2016, agora vai ser 31/12/2016. Aí eu consigo fazer também usando a função data. Ok. Também vai ser retornado números. A gente vai formatar como data depois. Vou na página inicial, formato como data abreviada. Também gerei valores aleatórios entre janeiro e dezembro de 2016 usando a função data. E o último exemplo de data, que também é feito com uma função, vamos novamente usar o aleatório entre. E aqui no inferior, vou clicar na setinha, vou aqui em mais funções, data e hora, vamos pegar o data.valor. Aqui eu vou digitar, deixa eu acertar aqui, clicando na barra de fórmulas, eu vou digitar igual eu fiz anteriormente, digitando a data entre aspas. Aqui eu coloco entre aspas, dia 1/1/2016, fecho aspas, volto aqui no aleatório entre, vou copiar isso aqui, como eu fiz anteriormente também para facilitar, e aqui na data eu vou colocar 31/12/2016. Então, ok. Também vai ser gerado um número em que a gente vai formatar esse número como data, copiando aqui. Página inicial, formatar como data. Então, você vê que eu retornei aqui o mesmo objetivo, datas entre janeiro e dezembro de 2016, fazendo de 3 formas. Na primeira eu digitei, na segunda eu usei a função data e na terceira eu usei a função data-valor, mas sempre com o objetivo de criar intervalo entre datas. Aí você vê com a melhor opção aí para você usar nos seus valores aleatórios entre datas. Bom, a próxima planilha é horas. Trabalhar com horas é um pouquinho mais complicado. Então a gente vai criar uma fórmula, meio que uma fórmula genérica que vai funcionar para todos os intervalos que você quiser. Você pode sempre usar essa mesma fórmula.
E a diferença aqui vai ser que eu vou usar também duas funções para fazer isso. Eu tenho duas tabelinhas aqui. A gente tem duas funções para retornar essas informações em hora dentro de uma fórmula, que é a função tempo e o valor tempo. Então, vou fazer primeiro com o valor tempo. Como é que vai funcionar? Eu quero o exemplo assim, eu quero gerar uma hora, qualquer uma hora aleatória, entre 8 da manhã e meio-dia. Como é que vai funcionar? Vamos usar aqui a função valor tempo. E eu vou colocar entre aspas 8 horas da manhã. Fecho aspas aqui. Ele vai gerar aqui um valor que está em formato geral. Vamos colocar ele em hora. 8 horas da manhã. Vou pegar esse valor e vou somar com o aleatório. O aleatório, porque o aleatório gera valores entre 0 e 1, com casas decimais. Por quê? Vou clicar no inserir função, você vai ver que, olha como é que o Excel enxerga 8 horas, do jeito que está aqui, ó. 0,33333, então são valores decimais. Vamos falar bem sobre data e hora, um pouco mais para frente no módulo data e hora, como é que o Excel trabalha com datas, com horas, uma parte importante. Então, é assim que ele enxerga para fazer os cálculos. Tanto é que estava assim antes, né? Eu formatei como hora, mas é assim que o Excel vê, com valores decimais. Vamos pegar esse valor que foi retornado e eu vou somar com o aleatório. Tá? Mais, botar o aleatório aqui, vou fazer digitando aqui, né? Que ele é bem simples. Abre e fecha parênteses. Dou Enter. Ele gerou um valor qualquer. Até agora eu não defini essa questão do intervalo. Por enquanto eu só coloquei 8 da manhã e estou somando com um aleatório. Então ele vai retornar um valor qualquer aqui de hora. Entendeu? Aqui 6 horas da noite. Vamos lá recalcular a planilha aqui, você vê que os valores vão mudar. Ó, 3 horas, 2 horas. Então, por enquanto eu não defini isso. Eu vou definir agora. Como é que vai ser a fórmula? Nós vamos multiplicar esse resultado pela diferença do valor maior e o valor menor. Então eu não quero entre meio-dia e 8. Eu vou pegar essa fórmula que já está aqui, né, para não precisar digitar de novo. Copiar isso aqui e vou colocar aqui, ó. Valor tempo. Agora vai ser de meio-dia menos Ctrl V para colar, deixar 8. Só que um detalhe importante, isso aqui tem que ser feito primeiro. Então eu vou colocar isso aqui entre parênteses. Então nossa fórmula vai pegar 8 horas da manhã e vai somar um aleatório qualquer. Vai dar um resultado. Desse resultado, ele multiplica pela diferença entre o valor maior, a hora maior e a hora menor. Dando Enter, tem lá 9 horas da manhã, definimos entre 8 e meio-dia. Vamos copiar essa fórmula aqui para ver se está dentro do que a gente definiu. Copio aqui e temos lá, ó, entre 8 e meio-dia, ele não está mostrando horas nem antes das 8 e nem depois de meio-dia. Vamos recalcular aqui para fazer uns testes, né? Ó, vamos recalculando aqui, o valor está dentro do intervalo. E se eu quisesse agora entre 5 da tarde e 10 da noite? Vamos alterar aqui, ó. Primeiro vai ser o valor 17, né, que é o de 5 horas. 17 está o zero ali. Depois eu tenho o valor maior, que é o 10 horas e 22, menos o 17. Então, essa é uma fórmula que você pode sempre usar e vai sempre funcionar para gerar valores aleatórios dentro do intervalo que você definir ali. Então, aí, opa, deu um erro aqui. 17. Tem aqui 2 pontos a mais. Acho que é isso. Agora deu certo. Vamos copiar. E vamos copiar para cá. Então, eu defini que é entre 5 da tarde e 10 da noite, está ali certinho. Bom, e o outro exemplo é usando uma outra função. Vamos fazer esse mesmo exemplo aqui entre 5 da tarde e 10 da noite, só que usando a função tempo, que é a diferença que você coloca nos argumentos as informações separadas, hora, minuto e segundo. Então, nós vamos fazer aqui a função tempo. Vamos colocar lá, eu quero 17, que é os 5 horas, né? Minuto 00, segundo 00. Beleza. Dá um OK. Eu tenho lá os 5 horas, ele coloca 5 PM a formatação, né? Se a gente pegar aqui um pincel aqui, ele fica com a formatação igual, 5 horas. Vamos somar isso aqui.
com o aleatório. Vamos usar a mesma fórmula que usamos anteriormente, só que mudando a função. Agora, desse resultado aqui, eu vou multiplicar por quem? Por esse tempo aqui. Vou copiar o tempo aqui para não precisar digitar de novo. Já entre parênteses, né, para fazer a subtração, é o tempo menos o tempo novamente, fechando parênteses. Só que aqui a gente altera para 22, que é o 10 da noite. Eu quero saber o intervalo de 22, que é 10, e 17, que é 5. Então, Enter. Copiamos a fórmula aqui. E a gente vai ter sempre esse intervalo entre um valor que definimos como menor e o outro como maior. No exemplo aqui, final ficou entre 5 e 10 da noite. Bom, vamos para o último exemplo, que é o texto. Gerar textos aleatórios. Para isso, a gente vai precisar de uma função de texto, que é a função charact, que vai retornar um caractere. Primeiro eu vou fazer assim, ó. Vamos usar essa função charact aqui, sozinha. O que ela retorna? Depende do número que eu colocar aqui. Ele fala assim, eu retorno o caractere especificado pelo código numérico. Então aqui tem que entrar um número. Para a gente entender aqui qual caractere é representado por qual número, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou usar a função lim. O que faz a função lim? Sem nenhum argumento. Ela retorna a linha atual. A linha atual é 1. Então, como o resultado do caractere vai ser 1. Então, o valor que é representado pelo número 1 como caractere é esse aqui. Vou puxar aqui, conforme eu vou puxando aqui, ele vai descendo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, se eu clicar aqui, clicar no inserir função, você vai ver que ele 7. Está na linha 7, então ele vai retornar sempre o número da linha. Vou puxar mais aqui, ó. No começo aqui parece estranho mesmo, depois ele vai retornar umas informações. Ó, aqui ele já veio com símbolos, aqui começou com número, aqui já começou com a letra maiúscula, ó, de A a Z. Depois já começou com os símbolos novamente, depois vai vir com as letras minúsculas. Está tudo aqui. Então, cada número que foi gerado aqui é representado por um desses caracteres. Então, agora, eu criei essa listinha aqui, só para a gente entender o que faz a função. Deixa eu centralizar aqui para visualizar melhor. E agora eu quero retornar aqui os caracteres. A gente vai usar a função aleatório e o número vai ser trocado pelo caractere com essa função character. Letra maiúscula. Se a gente olhar nessa listinha aqui, eu fiz a listinha até mesmo para a gente entender aqui o que é retornado. Ó, letra maiúscula começa aqui, ó, na linha 65. Vai de 65 até 90. Então, eu vou fazer aqui, usando a função character. O que vai ser retornado aqui? Vamos vir na setinha aqui e vamos usar o aleatório entre. Aleatório entre 65 e 90. 65 e 90 é o intervalo que tem dos caracteres de letra maiúscula. Aqui lembra sempre de clicar aqui em cima, né, se você quiser acertar aqui os argumentos. Só para eles aparecerem aqui, né? Dou OK. Copio aqui. Aqui também, então eu tenho todos os caracteres de letra maiúscula no intervalo 65 a 90, que foi retornado com a função character. Se eu quiser letras minúsculas, vamos ver lá onde começa a letra minúscula. A letra minúscula começa aqui, 97, e vai até o Z aqui, que é o 122. Então eu vou pegar aqui, para não precisar fazer de novo, vou copiar isso aqui, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V, e altero aqui para 97 e aqui para 122. Claro que aqui a listinha aqui foi só para facilitar, né? Não é necessário criar a listinha aqui não, é só para a gente ver também, porque claro que você vai precisar gravar todos esses caracteres. Se precisar criar aleatórios entre textos, você vai lá, cria a listinha, olha ali e vai configurando aí da forma que você achar melhor. Aqui eu defini letra minúscula, letra maiúscula, se você quisesse, eu quero qualquer caractere. Não precisava dessa definição de valores. Colocava do 1 até o número que você quiser, ele vai sortear e vai gerar, seguindo como regra esses valores aqui da função character. Eu quero símbolo agora. Os símbolos são esses valores que estão aqui. Começam no 33 e vai até aqui antes de encontrar o número, que é o 47. Então vamos aqui novamente copiar isso aqui. E vamos colocar aqui entre o 33 e o 47, que aí serão gerados símbolos
ao invés de letras maiúsculas ou minúsculas. É o 37 não. É o 33 até o 47. Tá aqui o 33. Pronto. Copiar aqui também. A gente tem símbolos. E combinação, ó. Nessa parte de combinação, eu vou juntar os três. Letra maiúscula, minúscula e símbolo. E a gente vai gerar 3 caracteres ali, combinação com os 3. De repente, para criar uma senha, um código, pode fazer isso. Eu vou fazer isso usando o e-comercial para concatenar. Ó. Esse valor aqui. Aí eu uso aqui o e-comercial para concatenar com esse aqui e com esse aqui. Dou Enter. A gente tem lá, ó. Vou copiar aqui a fórmula. E a gente tem lá a combinação de 3 caracteres. Claro que aí, como eu falei, senha, de repente a gente cria uma coisa mais complexa, uma dificuldade maior, para gerar uma senha até com mais caracteres. Aqui eu fui fazendo, combinando as células aqui. Você não precisa ter os valores separados. Eu poderia fazer de uma outra forma, todos juntos, né? Numa fórmula só, seria pegar isso aqui, Ctrl C, colocar aqui. Aí eu vou aqui dar um Ctrl C sem um sinal de igual, né? Porque o sinal de igual só precisa dele uma vez só. E aqui eu concateno aqui as fórmulas, sem ser o resultado das células. E no Ctrl V. E depois eu venho aqui, copio, Ctrl C. Ctrl C. Venho aqui, boto um e-comercial, Ctrl V, dou Enter, e a gente tem lá. E aí, se quiser se ir juntando, né, e vai colocando o e-comercial, a gente cria essa combinação aí de caracteres aleatórios. Bom, meu amigo, chegando ao final dessa aula, uma aula onde falamos sobre gerar valores aleatórios. Fizemos aqui a função aleatória, que gera números entre 0 e 1. Aleatório entre, você define o valor que você quer, tem o inferior e o superior. Datas, usamos 3 exemplos, digitando datas aqui, né, entre aspas. Aqui eu fiz com a função data e aqui eu fiz com a função data-valor. Horas, aqui também 2 formas, valor-tempo e a função tempo. Com essa formulazinha aqui, você pode usar sempre, vai funcionar para definir horas entre um intervalo. E texto usando a função character. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula vamos falar sobre valores aleatórios. Vamos usar fórmulas para gerar valores aleatórios, datas, números, textos. Utilizaremos basicamente 2 funções e faremos vários exemplos de valores aleatórios. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, nosso arquivo aqui tem 5 planilhas: aleatório, aleatório entre, datas, horas e texto. Vamos criar fórmulas aqui para retornar essas informações. Ele deixa de ser uma fórmula. Então, se eu selecionar esse intervalo aqui, dá um Ctrl C para copiar. Depois de vir na página inicial, no colar, escolher esse aqui, ó, colar valores, ele tira de fórmula e transforma em número normal, número sem mudar. Ó. Então, aqui eu tenho valores agora, como se fossem digitados, e se eu recalcular a planilha aqui, não vai mudar mais, certo? Bom, então esse foi o primeiro exemplo, função aleatória. Gerou um número entre 0 e 1. Aqui eu fiz esse aqui só para entender como é que você faz para transformar em número, para que não fique mudando. Nos outros eu vou deixar a função mesmo, porque para a gente aqui, como é teste, não tem problema ficar mudando. O segundo exemplo é gerar um número aleatório entre 0 e 100. Então observa que o padrão da função é entre 0 e 1. Como é que eu faço ele ir até o 100? Bom, aqui é simples. Ó, eu vou inserir novamente a função aleatória, vou dar um OK. E eu vou fazer assim, ó, aqui depois da função, depois do parênteses de fechamento, eu vou multiplicar por 100. Não é o valor que eu quero ir, até onde eu quero ir. Então, multiplicando por 100, dando Enter, eu tenho agora uma função aleatória que vai
até 100. O que eu vou fazer nessa planilha aqui, de função aleatória, é que eu estou definindo para ele até 100, depois aqui eu vou definir para ele começar em 50 e até 100. Isso pode ser feito mais facilmente depois aqui, ó, no aleatório entre. A função aleatório entre é ou para gerar uma grande quantidade de números rapidamente, para você fazer um teste, fazer uma análise. Mas assim, essas funções, elas são voláteis. Ou seja, toda vez que eu fazer alguma coisa aqui que a planilha seja recalculada, essas fórmulas vão mudar, esses valores vão mudar. Então, ó, se eu simplesmente digitar um texto aqui, teste, dá um Enter, o Excel recalcula a planilha e os valores mudam. Ó. Ou se eu clicar aqui, por exemplo, nesse botão, ó, daqui é Fórmulas, aqui nesse grupo Cálculo, que é o Calcular Agora, ó, os valores ficam mudando. Então, como eu tinha dito antes, você de repente faz uma série de números para fazer uma análise, mas se quiser valores para que eles não fiquem mudando, você pode criar essa fórmula aí, e depois copie e coloque como valores. Primeira planilha aqui, vamos usar a função aleatório, que é uma função bem simples, ela nem tem argumentos. A função aleatória vai retornar um número entre 0 e 1. Para inserir essa função, eu vou usar aqui a guia Fórmulas, Matemática e Trigonometria. Vou pegar aqui o aleatório. Aqui o Excel diz que essa função não possui argumentos. Eu vou simplesmente clicar em OK. O que é retornado é um número aleatório entre 0 e 1. Vou copiar essa fórmula aqui para cá e para baixo. Aí eu tenho vários valores entre 0 e 1. Bom, o primeiro ponto importante aqui é que essas funções elas podem ser usadas, por exemplo, para fazer um sorteio,